Thaís Duarte, Mauriceia, bem-vindo a todos, boa noite. Vamos aí estar daqui a alguns momentos conversando com o reverendo José Henrique, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. E vamos estar aí juntos meditando um pouco em todos os aspectos, né? Não é fácil. Aquele que diz que a situação está tudo fácil, que está tudo perfeito, é o hipócrita. A realidade é essa. A gente precisa ser bem transparente, bem sincero, e que a gente possa estar aí desenvolvendo esse tema de forma clara, de forma sadia, de forma consciente, né, para que a gente possa entender o que é que está se passando e o que Deus tem preparado, né, e como nós podemos nos portar a cada minuto, a cada instante, a cada situação que se apresenta diante de nós, né, durante essa crise, durante essa pandemia. Eu queria convidar você a orar neste momento comigo, né, antes de iniciarmos oficialmente, né, e colocar diante da presença de Deus todos nós, todas as nossas famílias. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos nos colocar diante da Tua presença. Agradecer, Senhor, esta oportunidade que Tu tem nos concedido para poder falar, meditar, ministrar, entender, compreender a Tua palavra, Senhor. Pois sabemos que o Teu Espírito, Ele fala através das Escrituras, fala através da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a luz para os nossos caminhos, Senhor. Que Tu possa estar nos dando o entendimento preciso, necessário, abrindo a nossa visão, aguçando a nossa audição, Senhor. Que nós possamos compreender, segundo o Teu querer e a Tua vontade, como nós devemos proceder. O que a Tua palavra, o que as Escrituras nos ensinam, de forma clara, precisa, de como nós cristãos devemos nos portar. Nós cristãos devemos agir diante dessa pandemia, diante dessa crise que nós enfrentamos hoje, Senhor. Nos ajuda, Pai. Que a esperança que há em nós seja viva, forte e eficaz. E que nós possamos perseverar sim, Senhor. Pois a Tua palavra é clara e diz que as portas do inferno jamais irá prevalecer sobre a Tua igreja. E nós, como Tua igreja, Senhor, nós avançamos para frente. Nós vamos, Senhor Deus, atacando todas as ações malignas, perversas, demoníacas que possam existir, pela autoridade que Tu tem nos dado em Teu nome. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, a gente entende que a situação que hoje enfrentamos é uma situação muito complicada, muito delicada. Ouvimos muitos pastores falar várias coisas, várias teorias, várias teologias são expostas diante da situação que nós enfrentamos hoje. Mas eu não estou aqui para discutir com você teologia, eu não estou aqui para discutir quem está certo, quem está errado, nem para dar nome de pastores A, pastores B, não. Nós estamos aqui para meditar um pouco e juntos, eu, você aqui, como eu posso aqui acessar o pastor Henrique, um minuto. Fiz o convite do pastor José Henrique. Gostaria de saber de vocês, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão nos vendo bem. Algum de vocês que pudessem nos passar essa informação através dos textos, nós agradeceríamos. Seja bem-vinda, Tânia. A paz do Senhor. Michele, Adriano. Boa noite. Boa noite, varão. Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Igreja do Canadá, Igreja do Brasil, Igreja de Recife, Pernambuco, Montreal. Que o Senhor seja sempre a nossa força, a nossa alegria, nesses momentos difíceis, como o pastor já estava falando aí, Belchior. E a gente continue, Senhor Deus, firmado na rocha, seguindo os Teus passos, Jesus. E é com uma grande satisfação que eu estou aqui hoje,
junto com meu primo, pastor também. É uma felicidade ter ele como pastor, a gente como nós dois, o irmão dele também, firmado na rocha, seguindo o Senhor Jesus e ajudando a outros a seguir Jesus através da palavra dele e do amor que tanto nos liga, né? É uma satisfação, Bel, estar aqui contigo. Amém. Eu vou pedir só para que, eu acho que a Adriana está aí do seu lado com o volume alto, que ela baixe o volume, porque está dando eco. Tira o volume. Ela vai tirar o volume. Pronto, porque senão fica dando eco, fica dando um reverb, Ok. repetindo e fica um pouco confuso, tá? Estou por aqui. Perfeito. Para a gente também é uma alegria, né, de estarmos aqui reunidos. Acabamos aí de termos aí uma aula com todo o pessoal da nossa igreja, falamos um pouco sobre a incredulidade hoje, né? Estávamos com o pastor Cledemir, que é o reverendo da nossa igreja, é o pastor principal, né? E logo depois ele vai estar aí conosco também nessa live, vai estar participando conosco aí, vai estar ouvindo aí o nosso debate, a nossa conversa, a nossa meditação sobre as escrituras, né? O que a nossa atitude como cristão, devemos proceder, devemos agir, né? Nessa crise que se encontra hoje mundial, né? Todos nós fomos afetados por esta crise, tanto os cristãos como os não cristãos, né? Então a gente não pode ver de um lado achando que por ser cristãos nós somos especiais no aspecto de dizer não, isso não vai acontecer com a gente. Eu creio que isso é uma imaturidade. A gente precisa ser consciente o suficiente, porque o mal está aí, né? E todos nós estamos propícios a pegar esse mal, a pegar essa enfermidade, e por isso eu quero reforçar a atenção da responsabilidade de se precaver, da higiene, que é importante também, não é? Porque a gente precisa entender que o nosso Deus, o Deus que nós cremos, não é um Deus de mágica, não é um Deus mágico, né? Não é um amuleto. Então a gente precisa ter essa maturidade, a gente precisa ter essa consciência de que o mal está aí, e se nós vacilarmos, nós podemos ser atingidos por esse mal. Então é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, a gente vai dialogar um pouco sobre isso. Mas antes de tudo, Henrique, eu queria que você contasse um pouco da tua história, assim, do teu caminhar, do teu chamado, né, dentro da família de Deus, da família de Cristo, né, o teu chamado sacerdotal, né, como se procedeu, que tu desse assim um curto testemunho para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da tua história. Amém. E rapidamente, você sabe que a gente nasceu numa família que, por parte de pai, quem não sabe, Belchó, apesar de ser meu primo, a mãe dele é irmã da minha mãe. E o pai dele, irmão do meu pai. E por parte de pai, a família da gente era espírita. E por muito tempo, eu sou mais velho dos netos, mais velho que Belchior, eu desde pequeno vivenciei esse lado kardecista da família, que até meu avô fazia reuniões lá na casa dele. E eu, desde 13 anos, com 13 anos já tinha lido todos os livros de Kardec. Quase todos, os principais. E entendia a doutrina espírita como ninguém, com 13 anos de idade. E acreditava muito, porque desde pequeno eu tinha contato com espíritos. E sabia que o outro lado existia. E vivi em uma época muito grande ligada a esse lado. E com 15 anos conheci a tia da minha esposa, que também mexia com esse lado. E com outras coisas. Com ufologia, pirâmide, cristais, florais e até extraterrestre. E eu gostava muito dessa área, de buscar muito essas coisas, Era além de muito estudar. místico. Um místico total. E desde pequeno, com 15 anos, eu buscava isso. Mas na realidade, se você for pensar, isso que eu sentia desde cedo era a sede de Deus, de explicar aquela famosa frase:
o que eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, a razão da existência, né? O homem procura isso desde do que o mundo é mundo. É E verdade. eu buscava essas coisas. E eu sei que por muito tempo eu fiquei trabalhando em sessões espíritas, falando com o espírito, falando que. Mas espíritos que a gente sabe que não são espíritos. A palavra condena a gente invocar espírito, porque quem vem no lugar dos espíritos comunicar-se com a gente são os demônios, os anjos caídos, que se disfarçam em parentes da gente ou alguma pessoa conhecida. Tem uns que se disfarçam até de Jesus Cristo e ficam dando mensagem, sendo bonzinhos. No catecismo sempre são bonzinhos, a maior parte das vezes. Só quando aparece um espírito brabo, quebrador, aí eles dizem que são obsessor e tem que ser tratado aquele espírito, como se aqui fosse um hospital. E rapidamente, para não demorar muito, que isso é um testemunho grande, eu, depois de casado, fui morar longe, me afastei um pouco disso, fui morar em Manaus, minha filha nasceu em Manaus, eu passei um período fora e passei longe disso. Voltei para Recife depois, fui militar, fui da polícia de Manaus, polícia militar de Manaus, fui do exército, fui para lá por causa do exército. E resolvi voltar para Recife. E depois comecei a participar de novo. Só que eu já não participava com aquele ímpeto, com aquele gosto. Eu já sentia alguma coisa errada. Isso já era o Espírito Santo me alertando. E eu, ao pouco, fui me saindo daquilo por si só, si só não, Deus, né, me afastando. E resolvi que não ia mais para aquele lugar e simplesmente abandonei. Não falei para ninguém nada e fiquei buscando um lado. Aí o que eu conhecia? Eu estudei no colégio, Belcel também estudou no Salesiano, aqui um colégio católico, e eu buscava formação católica minha pelo lado da mãe, né? Apesar que minha mãe também gosta do espiritismo, eu gostava, né, que ela morreu, e eu busquei a igreja católica, e comecei a participar da igreja católica. E quando eu comecei a participar da igreja católica, comecei a sentir libertação. Porque o Espírito Santo começou a me modificar. Comecei a orar e tive algumas revelações que minha mulher é que estava participando de indo para sessões. E o Espírito Santo me revelava por sonhos, por fala, por tudo. E eu sem entender isso. Eu não era crente. Aí eu sei que quando eu conversei com ela e fui atrás, era tudo aquilo que eu tinha sonhado, tudo era verdade e tudo era e estava tudo acontecendo. E eu consegui fazer com que ela viesse para a igreja católica comigo. Fui lá, me disfarcei que era espírita de novo, fui lá, entrei junto do inimigo e consegui tirar minha esposa dali e levei ela para a igreja católica. Depois de algum tempo, eu trabalhando na prefeitura, um senhor me deu uma chance de eu participar do concílio da igreja, na minha igreja, que é um dos maiores ministérios que existe, o maior ministério que existe, concilista, Belchior conhece. E esse concílio a gente conhece Jesus Cristo mais profundamente, e eu apaixonei por Jesus Cristo. Isso foi em 2005. Eu conheci em 2005, setembro, e nunca mais saí da igreja. Em setembro, eu já estava fazendo seminário. Foi em agosto, em setembro de 2005, 2006, em setembro, em fevereiro, já tinha começado o seminário. Nunca querendo saber de ser pastor. Eu entrei para a sede de Cristo, era tão grande, que eu resolvi fazer um seminário. E quando eu comecei no terceiro ano de seminário, antes eu já sentia um chamado pastoral, só que eu fiquei calado. Até que no terceiro ano, o bispo Fred, que é o bispo da diocese da gente de Vitória, chamou e me ordenou e me mandou para o sertão. Passei 2 anos no sertão, inclusive Belchior me visitou em Serrita, um sertão brabo aqui de Pernambuco. A seca muito grande. E hoje estou aqui, pastoreando na igreja Peniel, em Setúbal, em Boa Viagem, em Recife. E conheci Jesus e nunca mais. Jesus mudou minha vida. Salvou meu casamento, Amém. salvou a minha casa. Esse é mais Amém. ou menos aí. Existia um chamado pastoral. Agora, para você entender o chamado pastoral, tem que se aprofundar mais e a gente tem que ter mais tempo para explicar.
Eu conheci Jesus através do concílio e ele mesmo me tirou do lago de lama. Não precisou de outra pessoa. Eu simplesmente senti aquele desejo de sair correndo, que aquilo não era mais para mim. O próprio Glória a Espírito Deus por Santo, isso. o próprio Espírito Santo te resgatou do fundo do poço, onde você Exatamente. se encontrava e não Hoje eu tinha sei. força para sair. Hoje, como pastor, como evangélico crente, eu sei que aquilo ali foi o Espírito Santo. E eu participava de reunião espírita. Você sabe que numa reunião espírita, aquele negócio de incorporar é verdade. O Espírito toma o corpo do médium. Desde a época de Cristo existia isso. Na palavra diz a pitoniza, o pessoal que realizava essas sessões. É o caso de Saul, que foi atrás de falar com Samuel, que já estava morto. Uhum. Isso aí eu participava e treinava para ser um. Só que eu nunca consegui ser. Graças a Deus. 36 anos. Só que o Espírito Santo depois me explicou que ele nunca deixou um espírito imundo, que são um demônio, entrar no meu corpo. Glória a Deus por isso. Eu estou aqui hoje, trabalho também com libertação. Amém. E pastoreando uma comunidade perto da igreja. E agora eu me afastei quando eu quebrei o pé, passei um tempo onde o diácono Neto está tomando conta. E eu estou voltando às minhas funções de novo na igreja, quando aconteceu essa pandemia. E a gente está aqui, né? Amém. Pastor, algo que a gente quer trazer hoje para conversar juntamente com os nossos internautas que estão aí, né, ouvindo um pouco do teu testemunho, é sobre a situação que nós enfrentamos hoje, né? Esta pandemia é algo mundial que afeta toda a família, afeta toda a economia, né? A gente observa aí os noticiários, muitas pessoas desempregadas, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, né? Muitas mortes aí por causa dessa pandemia, muitas pessoas perderam seus parentes, seus entes queridos, né? A gente vê aí, por causa dessa situação, dentro da quarentena, um casal em situação de confusão, de briga, porque não passaram tanto tempo junto, que era para ter sido ao contrário, né? Na realidade, quando nós casamos com nossos cônjuges, né, somos para ser um só, né? É o que a palavra nos diz: deixará homem, seu pai e sua mãe, unirá sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então a gente começa a observar que hoje, infelizmente, o casamento, né, nessa quarentena que nós estamos enfrentando hoje, está um pouco deturpado completamente o conceito de casamento. A gente vê pessoas se separando, casais há muito tempo casados, mas estão se separando porque não estão aguentando estar junto. Na realidade, não se conhecem mais, exatamente, não se conhecem mais. Mas, assim, eu queria trazer algo que a gente pudesse aqui meditar junto sobre o que a palavra pode nos ensinar, o que a palavra pode nos trazer de entendimento para a situação que nós hoje enfrentamos, né? Aqui eu quero deixar bem claro, não existe nem grego, nem judeu, né? nem aqueles que são especiais, vamos colocar assim entre parênteses, porque muitos têm essa ideia, essa ideologia: não, eu sou especial, isso não pega em mim, porque eu sou de Deus. Bom, amado, você é de Deus, graças a Deus, porque Jesus te alcançou. Mas isso não quer dizer que, se você não se preparar, não se cuidar, isso não quer dizer que esse vírus, essa pandemia, pode chegar até a sua casa através de um parente, e você adquirir isso aí, não importa. E eu queria trazer um texto que se encontra em Efésios, para a gente poder começar a meditar. Amém. Sobre a questão das bênçãos espirituais que temos em Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. Na época, quem estava tomando conta dessa igreja era Timóteo, né? E por muito tempo também quem cuidou dessa igreja de Éfeso foi o próprio apóstolo João, né? Então, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim, a partir do capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele explica o porquê. No versículo 4 ele diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém.
Isso nos traz um conforto imenso, porque isso quer dizer que nós estamos aqui não é por acaso. Nós não estamos aqui pelo mérito meu, pelo mérito seu, ou pelo mérito de qualquer pessoa que seja. Nós estamos aqui porque Deus ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então eu acredito que o pontapé inicial para uma vida cristã, uma atitude cristã em meio a essa pandemia, seria, a princípio, uma vida santa e irrepreensível. Se a pessoa, respondendo a sua pergunta, né, como é que a gente pode... Qual seria a atitude do cristão em meio a essa crise? A crise. Exatamente. Se a gente nasceu para ter as boas obras e ser santos, repreensíveis, separados quando a gente se converte, a gente não ia passar por essas necessidades todas, ou teria outra visão, uma visão de Cristo. E o que está acontecendo é que muitos cristãos, a igreja hoje atual, que aconteceu naquela época que João escreveu através de Apocalipse, as visões de João para as 7 igrejas de Apocalipse, você vê que Jesus manda aquelas cartas, mandando muitas falhas nas igrejas. As igrejas hoje também são falhas. As igrejas hoje a igreja é formada por homens são pecadores, nós temos a luta, como Paulo diz, a luta do espírito contra a carne contra o espírito. E nós vivemos ainda no mundo. Somos peregrinos no mundo. O que fortifica a gente é estarmos junto do Senhor, pautado na palavra do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor traz o quê? A fé. Nós temos fé. Nós estamos vivenciando exatamente aquela passagem de Lucas que está em Mateus e Marcos também, de Jesus na tempestade. O barco na tempestade. Os apóstolos conheciam Jesus, estavam lá na tempestade e começaram a se desesperar, porque eles eram pescadores, a maioria, e sabia que aquele barco ia afundar. E Jesus estava dormindo lá na popa, tranquilamente. E eles, com medo, acordam o mestre. O mestre acorda, repreende os ventos, os mares, e a tempestade cessa. E depois ele pergunta: o que é que vocês têm? Aqui é o 25. Lucas 8, 25. Então disse-lhe: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Homens de pouca fé, que fala em outro evangelho. Interessante. A fé deles estava pequena. E o que está acontecendo com a igreja hoje? A gente tem a palavra, tem Jesus Cristo, a gente tem a comunhão, mas só que o mundo está entrando na igreja. A modernidade está entrando na igreja. A pregação está mudando na igreja. A gente está mais preocupado com a vida aqui, agora, com o que a gente consegue aqui agora, com emprego, um casamento bom, com os bens. E Deus, isso se chama também idolatria. Em vez de a gente colocar Deus no pedestal, Deus no foco, Deus como o principal, a gente está colocando outras coisas como prioridade na igreja. E a ira de Deus está vindo sobre a terra. Como já aconteceu com várias vezes. Com Israel, o Antigo Testamento é um círculo. O povo idolatrava, aí caía na mão de outras nações, escravizava, aí levantava-se um varão, um juiz, um rei, e via lá um profeta, salvava a nação ficava boa, viviam tempos bons, caía de novo, e assim vai. A igreja é Israel hoje. É a nova Israel. Amém. E a gente vive
nessa variação de fé. A gente muitas vezes coloca outras coisas como prioridade. E isso é um alerta. O que está sendo mais bombardeado? A principal. Tenha como assim, a principal célula da sociedade é o que você falou, a família. Você falou do casamento. O Lucas colocou algo aqui interessante, dizendo que as pessoas hoje estão buscando as bênçãos e não o abençoador. E é exatamente isso que você está comentando hoje. Exatamente. É exatamente isso que você está falando. Eu queria só abrir um parênteses em relação ao que você falou, foi bem propício, e a ligação que você fez desse versículo, dessa passagem, com a situação que estamos vivendo hoje, né, mostra aí algumas atitudes dos 12 discípulos que ali estavam com Jesus no barco. Né? Dá para se entender que hoje nós estamos passando por uma tempestade, vamos dizer assim, a própria pandemia, né, o coronavírus aí, o Covid-19, e todos nós estamos no mesmo barco. Tanto cristãos como os não cristãos estão no mesmo barco. Só que a diferença está aí, que no nosso barco encontra-se Jesus de Nazaré. Por mais experiente que nós sejamos, né, vamos dizer assim, chegamos num certo ponto que gera um certo temor da situação que nós enfrentamos e gera, muitas vezes, um questionamento para cada um de nós como cristão, o que será do amanhã? Porque, com certeza, o mundo, depois dessa pandemia, não será mais o mesmo. As atitudes, os costumes, né, serão modificados, com certeza. Né? Muitos vão parar e vão refletir um pouco o que passou e vão tentar corrigir o tempo que perdeu em termos de família, em termos de relacionamento. Outros simplesmente vão continuar como se nada tivesse acontecido e tocam o barco para frente e vamos ver o que é que dá. Mas o importante é que os discípulos, como pescadores, homens experientes, se viram completamente desnorteados e sem controle da situação. Muitas vezes nós, cristãos, pensamos que temos o controle da situação. Nós muitas vezes abrimos a nossa boca dizendo não, porque isso, porque aquilo, e a gente começa a se engrandecer, que é uma atitude completamente egoísta, egocêntrica do cristão, em querer se engrandecer e achar melhor do que o outro, porque uma das coisas que eu sempre tento trazer para as pessoas ao qual nós estamos conversando, que o cristianismo não é uma vida do servir a nós, mas servir ao próximo. É uma vida de doação. O cristianismo é uma vida de doação. Maior exemplo, o próprio Jesus. Maior exemplo, o próprio Jesus. E muitas vezes essas pessoas, os próprios cristãos que estão aí dentro desse barco, se veem com a situação completamente fora do controle de suas mãos e perdem ou enfraquecem essa fé. E aí eu pergunto, a atitude que esse cristão deveria ter em relação a essa crise seria a atitude que os discípulos tiveram naquela tempestade ou seria uma outra atitude? Como você falou, nós temos que buscar o Senhor. Nós não somos dependentes dele em tudo. Isso é um reconhecimento quando a gente se converte. Nosso espírito tem uma testificação com o Espírito Santo que somos fracos, falhos, somos pecadores e temos total dependência do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá o quê? Autoridade e poder para a gente caminhar. Isso. Mas a gente não caminha só. Jesus Cristo voltou para o céu, mas não deixou a gente órfão. Ele mandou o Consolador. Está lá em João 14. Isso. O Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos guia. O Espírito Santo é que mostra o local. Deus dá ordem aos seus anjos para vir nos defender na hora Amém. dos ataques. Amém. Está na palavra. Nós dependemos totalmente dele. Tudo que ganhamos com trabalho ou as pessoas que dão, Deus proporciona aquela pessoa, levanta aquele vaso. Deus te dá saúde para tu trabalhar toda manhã. Deus te dá disposição. Deus abre os caminhos para tu chegar no teu emprego. Amém. Então, quer dizer, a gente depende de Deus. O homem natural não entende essas coisas.
Mas a gente está falando de igreja. E a igreja está perdendo esse laço com Deus. A visão da igreja é ir para a igreja ouvir louvor, ficar... Eu sei que você gosta de louvor, eu também gosto de louvor. O louvor, Deus fala através do louvor. Existe louvor e louvores. Sim. Exato. Amém. Exato. Mas a igreja está se distanciando muito. É tanto que as igrejas na própria Europa fecharam. Várias igrejas fecharam, viraram boates, os templos, viraram museu, viraram casa de show. E aí você vai no centro, onde começou... Deixaram de ser Terra Santa para ser Babilônia. A reforma na Alemanha, as igrejas de Lutero, as igrejas na Suécia, na Suíça, estão tudo fechando. Isso. O cristianismo está lá e o muçulmano está tomando conta. E está pensando que Deus não está se irando com isso? Claro, mas é culpa de Deus? Não. Culpa dos homens que não se apossaram da promessa. Culpa dos homens que não continuaram dando continuidade ao ID. Eles eram os grandes missionários daquela época. A gente hoje, o Brasil é que está mandando missionário para a Europa. Os Estados Unidos mandando missionário para a Europa. E eles não querem saber. Aí no Canadá mesmo as pessoas estão esfriando. E isso é uma das coisas que o Apocalipse fala, Bel. Esfriando o amor do cristão. Exatamente. Esfriando o amor. O amor é fruto do Espírito lá de Gálatas. E logo em seguida vem a apostasia. Exatamente. A fé. A pessoa não vai parar de ser uma boa pessoa, vai ser egoísta de novo. Exato. A pessoa vai fazer, em vez de estar fazendo as coisas que Deus... Porque Deus, as pessoas costumam separar Deus. Vida secular e vida da igreja. Religiosa, vamos dizer assim. Isso. Uhum. E não existe isso. A vida é uma só. Você tem que ser cristão no trabalho, na escola, onde você for. Isso. Você tem que apresentar Cristo onde você for. Você é um espelho de Cristo. Você reflete Cristo. Você é um testemunho. Por isso que a gente é testemunhas do Senhor. Os apóstolos foram as primeiras, mas nós hoje somos discípulos, fazemos outros discípulos, e todos nós somos testemunhas da palavra, da boa nova de Cristo. E o mundo, a gente sabe que pouquíssimas pessoas hoje não chegou à boa nova. Jesus Cristo está perto de voltar. Essas calamidades todas estão demonstrando pestes, a pandemia, guerras. Está existindo, a gente sabe que isso aí pode ter sido uma guerra biológica. Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, a pregação escatológica do Senhor. E isso mostra que está se cumprindo a profecia. Né? E ainda o importante é que ele diz, olha, essas coisas acontecerão, mas ainda não é o fim. Então isso significa que coisas piores ainda virão, e a gente como cristão precisa se preparar para isso. Eu não queria entrar nesse debate com você em relação à questão, como você falou, sobre a questão da ira de Deus nesses aspectos, porque existem algumas linhas teológicas que acreditam que Deus hoje é só amor, mas não é justiça. Né? É isso aí mistura um pouco... O amor sem justiça não é amor. Isso aí mistura um pouco com o dualismo, né? Que é uma linha teológica que foi desenvolvida aí no primeiro e segundo século, que diz que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Né? É o Deus da graça, do amor, né? Isso. Então, assim, na tua opinião, eu queria que você pudesse, assim, explanar de uma forma mais simples e concisa. Acredita você que hoje o que nós estamos enfrentando aqui no mundo, nessa situação da epidemia, isso é uma ação de Deus ou é uma ação demoníaca? Sabemos que Deus ele é soberano, mas o homem é responsável pelos seus atos. Deus permitiu, é uma ação permissiva de Deus. O vírus pode ter sido fabricado até pelo homem, mas Deus permitiu. Como Deus permitiu que a nação fosse dominada por Nabucodonosor. Nabucodonosor era um ímpio. Como é que ele ia deixar dominar o povo dele? O povo estava em pecado,
estava idolatrando outros deuses, estava se misturando com outros povos, estavam roubando, matando, lascívia, né? Salomão tinha 1000 mulheres, 700 concubinas, 700 mulheres e 300 concubinas. A nação seguia o rei, claro. E ele disse que ia dividir o reino, e depois ia acontecer as invasões, que foi Isaías, a época de Jeremias. A gente sabe que invadiram e veio outros reinos, até chegar em Roma e Jesus Cristo nascer. Mas eu te fiz essa pergunta porque, infelizmente, existe hoje muitas pregações aí que estão focadas muito no teísmo aberto, né? De que Deus e o homem constroem o futuro juntos, que na realidade eles derrubam a onisciência de Deus, porque eles dizem que Deus não conhece o futuro. Ele escreve, ele começa a viver esse futuro com o homem e pega de surpresa. E isso gera uma certa confusão na mente do povo, né? E dizendo assim, bem, será que Deus tá irado de uma forma tão grande em relação a nós que mandou essa pandemia para a gente? Ou, afinal de contas, que Deus é esse que, ao mesmo tempo, se torna masoquista, vamos dizer assim, né? Ou aquele que diz assim, bom, não tem nenhum poder para poder interferir na situação que estamos enfrentando hoje. Entendeu? Então, eles fazem um emaranhado de coisa que, infelizmente, o cristão ele fica um pouco perdido nessa situação. Por isso que é importante a gente estar focado na palavra de Deus e buscar, através do Espírito Santo de Deus, o que Deus está tentando nos falar, mesmo na situação que estamos vivendo hoje. Porque, assim, se a gente fosse pegar no que se dizem A, no que se dizem B, o bombardeio de notícias, e principalmente notícias fakes, que se apresentam aí em torno dessa situação que se encontra do coronavírus, né? Mas essas pregações que nós estamos vendo hoje, que houve um acréscimo grande nesse aspecto, e o Brasil é um dos recordes nesse aspecto, como o teísmo aberto aí, né? Isso me preocupa um pouco para as pessoas que não têm um certo aprofundamento ou não têm aquela, eu poderia dizer, uma certa assiduidade em leitura bíblica. Porque a gente precisa entender que, da mesma forma como o nosso corpo necessita 3 vezes por dia de alimento, o nosso espírito também precisa. Não adianta eu estar levantando a boca para o céu e dizendo assim, Deus, eu tenho sede de ti, Deus, eu tenho fome de ti, se você nem sequer pega na Bíblia. Nem dobra o joelho. Exatamente, entendeu? Então, como é que eu posso buscar um relacionamento com alguém se nem sequer eu procuro me aproximar dessa pessoa? E também, toda essa pandemia nos trouxe de volta para casa. Como eu disse a você, a sociedade, estudei na faculdade, se a gente vê toda essa modernidade, todo esse liberalismo, está fazendo com que a família seja destruída. A família é a célula máter da sociedade, mas é a célula também da igreja. A igreja começa na família. Isso. E Deus, na sua onipotência, onisciência, colocou a família junto de novo. Porque você sabe que o pai não se entende hoje mais com o filho, isso é tudo apocalíptico. Isso. Pai sem se entender com o filho, filho sem se entender com o pai. Até mais do que isso, né? Pai matando o filho matando o pai. Relacionamentos como é que chama? Fugiu a palavra. De pai com filho, filho com pai, como é que chama? Incesto. Incesto. Todas essas coisas sempre existiu, mas tá mais... E hoje agora é uma coisa aberta. Querem... O pedófilo querem fazer com que o pedófilo seja uma doença e ele seja solto. Aqui no Brasil, pelo menos. Isso. E você está vendo, a família dentro de casa é uma oportunidade de quê? Voltar a raízes, se sentar na mesa, relacionamento. Jesus Cristo veio restabelecer o relacionamento com Deus. Uhum. Ele é a reconciliação com Deus. Só que ele veio reconciliar o homem também. Uhum. Por causa do egoísmo, do pecado, o egoísmo fez o homem
cada um ser por si. É um relacionamento vertical e horizontal. Exatamente. A gente precisa voltar a ter o respeito pelo pai, pela mãe. Está lá nos mandamentos, né? Tem até um mandamento com promessa. Inclusive, aproveitando aí a deixa, né? Esse mês é o mês da família, é o mês de maio, né? E a gente está exatamente estudando o livro de Colossenses, a carta de Colossenses, né, do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 3, e fala exatamente sobre isso, a questão do relacionamento, a questão da obediência, a questão do respeito mútuo, né? O pai respeitar o filho também, né? Isso, O filho respeitar o pai. Isso aí, e o amor na casa não existe mais também. Os filhos não veem o pai mais como uma autoridade, vê como um amigo, um amiguinho. É um amiguinho do colégio, é? Não, não pode ser. É autoridade espiritual também. O pai é o pastor do lar, o sacerdote do lar. Isso aí, a gente está falando de igreja. A igreja está perdendo isso. Os cultos no lar. Não, o pessoal só quer saber de Netflix, de WhatsApp, de rede social, da Morico, e deturpando a palavra de Deus e querendo liberalizar tudo na igreja. Tudo liberal na igreja. As igrejas são liberal. Tudo você pode na igreja. O aborto foi aprovado, o casamento, que aí não podem falar, aprovado. Quero aprovar tudo. E forçar aos pastores que são pautados na palavra de Deus, que são guiados na palavra de Deus, realizar coisas contra a palavra de Deus. Não pode. Exato. E a gente não pode se calar. E Deus está colocando a mão pesada no homem também. Como a seca lá em Elias. Elias profetizou aquela seca lá para Acabe e Jezabel, por 3 anos e meio, mas foi para todo mundo. Não só foi os bons, não só foi os ímpios que sofreram, os bons também sofreram. Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente aqui nesse mundo é peregrino. Jesus Cristo explica, esse mundo aí é uma temporada que tu está passando. Tu está caminhando para Jerusalém. Tu está passando pelo deserto. Tu tem que juntar as tuas forças. Tu tem que beber água na fonte da vida, como você disse. É Jesus Cristo. Se alimentar do maná é a palavra de Deus. Amém. É isso aí. As pessoas só querem saber de fast food agora. Engordando. Isso. Só querem saber de coisa rápida. Ninguém para mais para nada. Hein? Observa nós dois. A gente é atacado também por isso. Isso. E muitas vezes a gente vê, não tem o que comer e vai chegar ali uma comida rápida. Mas a gente é tentado. Mas tentação não vem de Deus. Tentação vem do mal, do mundo. Deus prova a gente. A gente está passando por provação agora. A gente está provando a fé da gente aqui dentro de casa. Os cristãos estão sendo provados. Para voltar a ter relacionamentos. O que me faz prender na palavra de Deus em termos do conforto e da segurança na situação que estamos enfrentando é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala nesse aspecto, ele está falando, o próprio salmista está falando e está se vendo ali como uma ovelha. Né? Está se vendo como uma ovelha onde está ali, vamos colocar isso como a própria igreja de Cristo. Né? E o próprio pastor ele diz, olha, eu vou te levar para o campo verdejante, né? Você vai passar pelo vale da sombra da morte, as dificuldades vão se passar, mas eu vou estar contigo. Mas eu estou contigo. Exatamente. Então o cuidado que o pastor tem pela igreja, o cuidado que o pastor tem pelas ovelhas, e a gente precisa entender isso. Lá em João 10, Jesus Cristo, que ele diz que é o bom pastor. E ele diz que o bom pastor morre pelas ovelhas. Enquanto o pastor falso, quando vem um ladrão, vem a fera, vem isso, ele foge e deixa a ovelha só. Exato. E ele fala lá que o inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. O verso 10. Exato, exatamente. Veja só, dando continuidade ao que a gente está debatendo aí sobre a questão do cristão ante a pandemia, nós falamos um pouco o que é que a Escritura nos ensina a respeito disso, né? Citamos aí o texto do próprio Elias, citamos aí o texto da tempestade que você falou, da situação que estamos enfrentando hoje, né? Que a gente vai passar por aflições mesmo.
Exatamente, que vamos passar Mateus por 11, aflições, 28. isso é claro, né? Falamos sobre a questão das próprias profecias do próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, falando sobre os acontecimentos, né? Sobre o surgimento dos falsos profetas, que isso é muito importante de observar também, que hoje a gente observa em torno de nós, no meio de nós, dentro das próprias igrejas. Essas igrejas falsas. Os falsos profetas, eles não estão fora da igreja, eles estão dentro da igreja, como os lobos também estão dentro da igreja. Mas e são cegos guiando outros cegos. Isso, mas eu queria fazer aqui uma pergunta que pode, assim, mostrar o grau de maturidade que nós, como cristão, temos no caminhar do dia a dia, na situação que nós encontramos. Ele diz assim: como eu poderei aconselhar todo aquele que encontra-se desnorteado em meio ao bombardeio de notícias sobre a pandemia? Nós, como cristãos, conscientes de quem somos e de quem nós servimos ou a quem somos filhos, como nós podemos aconselhar não só o próprio cristão, mas o ímpio, que se encontra completamente desnorteado, aquilo que eu comentei, os cristãos muitas vezes estão desnorteados pelos bombardeios de mensagem, pelos bombardeios de notícias que se apresentam aí na situação que se encontram. Como é que a gente poderia aconselhar essas pessoas sobre essa crise? Há uma esperança. Nada está perdido. Isso é o principal trabalho do cristão, o ID. E esse ID serve também para a gente que já está na igreja, que muitas vezes a gente esquece o que Jesus veio fazer. Jesus, lá em Mateus 11, 28, disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A esperança está em Cristo. E muitas vezes a gente, como crente, como cristão, esquece. As coisas do mundo. Você está cansado, sobrecarregado, porque está carregando fardos que não é mais para carregar. Jesus Cristo disse que ia pegar teus fardos. As coisas, as perseguições, as doenças, tudo está nesse mundo. Tudo que é mal existe nesse mundo. Esse mundo é mal. A gente tem que aprender isso. E vai se tornar cada vez pior. Claro, o Apocalipse está falando, hein? O mundo ele não está em evolução, o mundo está em involução. Nós estamos Exatamente. no mundo caído. Nós estamos no mundo caído. E o homem natural, o homem que não quer saber de Deus, ele constrói tudo em cima do homem, não de Deus. Isso. Ele pensa nele. Ele ensina, você tem que passar por cima dos outros. É competição. Se você não for o melhor, você não vai conseguir nada. Aí o mundo ensina a gente, muda, e muda diariamente. Hoje você quer ser engenheiro, aí bota na cabeça no WhatsApp, não sei o que, blá, blá, daqui a pouco você já quer ser outra pessoa. Não tem aquele teste que a gente fazia para descobrir o emprego hoje que sirva. Uhum. Por isso que as pessoas estão cada dia mais o quê? Estressadas e chegando também ao quê? A doença do século é a depressão, porque você não consegue corresponder às coisas que o mundo lhe pede. Uhum. Lhe exige, na realidade. O mundo exige coisas que você não pode, porque o mundo quer lhe matar. O mundo é mau. E quem jaz no mundo, maligno. Uhum. E até as crianças hoje em dia estão sendo afetadas, porque as crianças hoje em dia estão sendo bombardeadas por informações. As crianças hoje não brincam mais. Tá entendendo? É verdade. Amados. É verdade. O mundo lhe bombardeia de informações dizendo que você tem que ser de tal jeito, que você... A beleza é desse jeito. Hoje em dia, magra desse jeito. As pessoas não ficam satisfeitas consigo mesmo. Acontecem suicídios. Você tem que ostentar, viver ostentando. Você vive uma vida hoje, nas redes sociais, uma vida de mentira. Uma vida hipócrita. Você se mostra que você é bem-sucedido, que você tem um casamento perfeito, tem uns filhos lindos,
Vive rindo, bebendo, fazendo churrasco, festa, passeando de esqui aí, né? E, na realidade, o que é? Uma vida de mentira. Uma vida E medíocre. você chega em casa e nem conversa com sua esposa não conversa com você. Por isso os casamentos estão acabando, porque não existe amor, ou o amor se esvai, porque não é fortificado na rocha. Você casou na igreja, mas esquece de levar Deus para sua casa. Não adianta. É só for um rito formal ali, o casamento, o sacramento. Isso. Se o casamento fosse um casamento verdadeiro, Deus estava na sua casa. Deus estava junto na sua mesa. Por isso que ele diz, eis que estou à tua porta e bato. Se tu ouvires minha voz, abre a tua porta e eu entrarei na tua casa. Cearei contigo e tu cearás comigo. Jesus quer morar na tua casa. As casas dos cristãos hoje estão sem Jesus. Receberam a graça, a salvação e guardaram no armário. E ainda continuam vivendo como um velho homem. Isso não é salvação e nem é conversão verdadeira, a gente sabe. Exatamente. Mas, porque estou com a Bíblia embaixo do braço, estão lendo de vez em quando as palavras, dando dízimo, ninguém vai comprar Deus. Então acho que estão salvos, que são cristãos. E muitas vezes não... Foi exatamente o que Malaquias escreveu para o povo judeu, hein? Exatamente. Aí hoje, essa pandemia, o medo não é ruim não, Bel. O medo é uma ação do ser humano. O medo é um estresse da gente para a gente ter uma ação de se defender, de correr. Mas o medo hoje está sendo tão acerbado que o medo está virando uma doença. A síndrome de pânico. As pessoas vivem trancadas com medo dentro de casa. O medo mata. Exatamente. Antes mesmo da pandemia. Para muitas pandemias, esses que vivem tocados em casa só nas redes sociais e com síndrome de pânico, essa pandemia não está sendo nada para ele. É verdade. Estamos vivendo do mesmo jeito. Exatamente. Entendeu? Uhum. A gente tem que se voltar de novo, como você disse no início, na sua oração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo reuniu 2 mandamentos para a gente. Exatamente. Que a gente tem que se focar. Amar a Deus sobre todas as coisas e um semelhante a isso, amar ao teu próximo, como a ti mesmo. As pessoas não ligam para os outros. As pessoas não sabem mais o que é cuidar. Hoje o cristão, a gente está falando sobre a questão da mundanização da igreja, vamos dizer assim, porque as coisas do mundo vão entrar sutilmente na igreja. E se a gente não tiver o discernimento necessário, quando a gente perceber, a gente já foi afetado por isso. Então, a questão de que hoje o cristão, o foco dele é ver o seu propósito, no sentido de que o que ele pode mais é ganhar para si próprio e olhar para o seu próprio umbigo. Olhar para si próprio, olhar para dentro de si. A palavra diz que nós devemos o quê? A gente tem que se esvaziar de nós mesmos, sairmos do nosso trono, do meu eu, e permitir que Jesus reine, se verdadeiramente se você se converteu. Mas só que o cristão não quer fazer isso hoje. Por isso o jovem rico. Por isso que muitas vezes enlouquece. Porque se você dá a Deus a permissão de dirigir, guiar, mostrar o caminho e você seguir, ok. Mas o problema é você querer dizer que dá a Deus e depois tomá-lo. E dizer, não, eu encontro aqui um local que eu consigo como é que a gente fala aí no Brasil? Você percorre um caminho e você vai entrar numa outra, um desvio, né, para se tornar mais simples, mais rápido, mais fácil. Atalho. Então, um atalho. O objetivo hoje do cristão está se focando nisso. Porque, olha... O filme Peregrino tinha os atalhos e a morte, né? No filme do Peregrino. Exatamente. Veja só. Tem um autor que ele escreve de seguinte forma. Ele diz assim, olha, o verdadeiro cristão não é aquele que busca a sua própria promoção. O santo, ele sempre está no oculto. O santo sempre está no oculto. Não busca a sua promoção. Então, hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso na igreja. A gente vê dizer, não, eu quero ser melhor do que fulano, do que ciclano.
entendeu? E deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Então, eu acredito que uma forma de a gente aconselhar essas pessoas, né, que estão aí desnorteados, é exatamente voltar para Cristo. Primeiramente, voltar para Cristo. Se você realmente entregou a vida a Deus, se você realmente entregou a vida a Jesus, se você realmente é um cristão genuíno, você, de forma alguma, você pode querer trazer para si o direcionamento, o processo da sua vida em andar, em caminhar. Eu acredito dessa forma. Eu entendo dessa forma, porque quando nós entregamos, a própria palavra diz que nós éramos escravos do pecado. Concorda? E em Romanos ele diz, e a partir de hoje nós somos escravos da justiça. Mas uma pergunta que eu queria finalizar, para que a gente pudesse concluir, né, o que temos aí conversado hoje. A perseverança me ajuda a enfrentar essa crise? De que maneira? Amém. Lá em Romanos, Paulo fala de perseverança, né? Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é outorgado. Então, nós como filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, buscando o Senhor verdadeiramente, o Espírito vai nos ajudar a ter perseverança na nossa fé. Porque tudo isso que está acontecendo com a igreja é uma doença, é falta de fé. A fé está sendo afetada da igreja. A fé da igreja não está pautada só em Cristo. Nós temos hoje a fé nas coisas, a fé também, a igreja também está sendo afetada hoje por causa dessa política toda, de novo a teologia da libertação, a missão integral, que tem que a igreja é obrigada a não só ajudar, mas também essas lutas, né? As lutas sindicais também, né? Defender. Cristo nunca pegou em pau, em ferro para defender Infelizmente, ninguém. infelizmente ela começou a tomar outros viés, né? Exatamente. Porque Infelizmente, a o teologia Papa vivenciou isso. O Papa vivenciou isso na Argentina. Isso. A teologia integral é uma teologia muito, muito, muito ampla e uma teologia boa. Mas, infelizmente, pessoas pegam essa teologia... O amor ao próximo está aí. E levam para outro viés. Exatamente. A palavra diz, como é que a gente vai pregar a palavra para uma pessoa que está passando fome e morrendo na nossa frente? A gente primeiro tem que alimentar o corpo dela para ela poder receber a palavra, claro, né? Dentro das possibilidades da gente, a gente repartir o nosso pão. Isso é que a gente estava falando ali. Se eu tenho esperança em Deus, como Elias teve esperança, como a viúva, se lembra que a gente falou da caverna? Depois Elias lá de Sarapta, a viúva com o filho dela, ela teve a esperança, porque o homem de Deus estava na casa dela e ela repartiu, ela deu o pão para ele e ela não tinha mais nada. Essa esperança é que vai levantar o Senhor. Deus vai providenciar tudo para a tua vida. A gente sabe disso. Cristo está conosco no caminho. Eu gosto de falar muito isso. A conversão do filho pródigo foi essa passagem que me converteu. Do filho pródigo, que eu nem sabia que estava morto. Eu nem sabia que estava perdido. Meu filho estava perdido, estava morto e reviveu. Não é isso que o pai fala? Isso. E eu me atento muito que a palavra não fala, mas existe. O caminho da volta para casa. Ele foi tomado, lembrou, caiu em si, o Espírito Santo, caiu em si. Na casa do meu pai,
Os filhos, os empregados vivem muito melhor do que eu aqui. Eu vou voltar para casa do meu pai e pedir perdão a ele. Dizer que eu não mereço ser chamado de filho, mas pelo menos ele me bota como um dos empregados. Só que o pai estava lá já esperando ele com a aliança, com a veste. É isso que Deus está. Essa é a esperança que nos move. A volta para casa vai ser difícil. É isso. Você falou do atalho. O caminho, essa caminhada que a gente está passando, vai existir provações de Deus para provar a fé da gente. A aprovação de Deus para os espias. Mandou 12 espias e ver lá Israel, a terra que mana leite e mel. Chegaram lá, 10 espias, não tem jeito, a gente vai ser morto. A gente não vai conseguir vencer os gigantes. A gente não vai conseguir ultrapassar. Está tudo acabado para a gente. A gente foi tirado do Egito em vão. Era melhor estar lá nas cebolas do Egito, sendo escravizado, do que morrer no deserto, ou morrer lá quando chegar pelo gigante. Aí se levanta Caleb e Josué. E Josué. E diz, não, nós temos promessas de Deus. Temos que perseverar. Temos que ir até o fim. Porque nós seremos vitoriosos. É isso aí. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade. Amém? É isso aí. Então é isso, essa perseverança. O cristão, verdadeiramente, que está com a fé, mesmo que seja um pouquinho de fé, essa fé tem que ser reavivada. O que faz a fé diminuir é a falta de contato com Deus, com a palavra e com os irmãos. Estamos distantes da comunhão. Eu digo o seguinte, que cada cristão é uma brasa. Cada cristão é uma brasa. Imagine aí você dentro de uma churrasqueira e as brasas ali todas juntas se mantêm aquecida e sempre acesa. Então o irmão é como uma brasa. E o que é que acontece? Se você se afasta, se você perde esse contato, você começa a esfriar. Esfria. Vai virar carvão. Começa a esfriar. Vai virar, exatamente, vai virar cinza, né? Carvão. Começa a esfriar, você perde aquele relacionamento, aquela comunhão, aquela vivência, né? Aquele compartilhar, o edificar da fé entre um e outro, né? Então, assim, realmente é isso. Então, a perseverança, ela vai gerar com que nós permanecemos juntos. A gente tira, pela situação que hoje enfrentamos, né? Muitas igrejas estão fechadas por determinação do governo. Não sei como está aí no Brasil, mas aqui no Canadá estamos com as nossas igrejas fechadas. E nós começamos a nos reinventar no sentido de fazer eventos online, como estudos bíblicos, culto online. Fazemos uma teleconferência com todos os nossos irmãos. Os grupos pequenos de lares estão se reunindo todas as sextas-feiras e tal. Mas a gente observa, Henrique, que, infelizmente, a quantidade de pessoas que frequentam são mínimas. São mínimas. E a gente começa a observar, será mesmo que aquelas pessoas estão focadas e estão na igreja buscando Jesus, ou eles simplesmente estão agindo e cumprindo uma agenda social? É o que está acontecendo, né? Muita gente da igreja vai para a igreja como se fosse um clube, um lugar de encontro. Mas quando o negócio aperta, corre direto para os pais do Senhor. Entendeu? Não estou dizendo que Deus não vai atender, pelo contrário, por sua misericórdia, graça e amor, Ele concede. Entendeu? Mas a gente precisa nesse intervalo vai acontecer o quê? Sofrimento. Isso. A gente precisa ter consciência e não brincar com essas coisas. Né? Porque eu sou de Cristo no meio da igreja e fora da igreja. No meio da pandemia e fora da pandemia. Então é algo que a gente precisa realmente trazer isso à tona, a gente precisa trazer aos nossos irmãos, falar aos nossos irmãos sobre isso, né? Trazer esse discernimento que é necessário. E eu acredito que é exatamente isso. A perseverança, ela nos ajuda, sim, a enfrentar. E eu não sei se eu deixei de... Isso aí, eu não sei se eu falei, eu deixei de ser entendido. Eu creio verdadeiramente que isso é a mão de Deus. Isso está acontecendo com a mão de Deus. E a gente vê, de primeiro, essas coisas aconteciam em um canto, em outro. Isso é global. Deus está sacudindo o planeta. A economia do planeta.
Está afetando tudo. Não é isso? Exatamente, mostrando a fragilidade que Governo. somos, né? E a gente é frágil. Exato. O Potências aí governo. mundiais, potências mundiais, sem saber o que Exatamente. fazer. E o pessoal aqui no Brasil estão querendo derrubar o presidente. Mas sempre estão sendo. Aí acontece outra coisa e mostra que aquilo ali não tem nada a ver. Nós, como a maior parte dos cristãos aqui, crê que esse presidente foi levantado por Deus. Ele tem as coisas, os defeitos dele, tem um jeito dele agir, fala de vez em quando demais, mas é o jeito dele. Mas ele tem um coração bom. E ele nunca conseguiram acusar ele de corrupção. Entendeu? E a gente tem fé nessa nação. Que o Brasil vai crescer, como o Canadá já é grande aí, né? E a gente vai conseguir vencer essa pandemia. A gente está com mais de 20 mil mortos hoje. A gente está em segundo, eu acho, já, em morte, depois dos Estados Unidos. Aqui no Canadá, a cidade mais afetada, a pior cidade em situação, é aqui em Montreal. Os grandes centros são mais afetados, né? Aqui é São Paulo, claro. Aham. Mas em São Paulo tem mais de 6 mil mortos já. Aqui tem 2 mil. São Paulo acho que é 6 mil ou 8 mil. Pois é. Mas isso aí, eu estou dizendo, é a mão de Deus. Deus está mostrando ao mundo, sacudindo ao mundo que Jesus está perto de voltar. Que existe um Deus, não existe só isso aqui. A gente está parecendo um bando de sem noção. Não tem a noção. Essa vida não acaba. Essa vida tem algum sentido. Uhum. A gente tem que descobrir o que é o amor. A gente tem que descobrir o que é o próximo. A gente tem que entender que existe um Deus. Entendeu? Ele está dizendo, eu estou aqui, estou vendo vocês. Existe o sobrenatural de Deus. Estou dizendo que tiveram a esperança. Josué e Caleb foram lá, invadiram Jericó, deram 7 voltas lá em Jericó, as muralhas mais perfeitas, mais fortificadas daquela época, ruíram com as trombetas, se eu não me engano, com gritos. Uhum. Sobrenatural de Deus existe, Deus está curando aí, Deus está fazendo o sobrenatural dele na vida de muitas pessoas. Tá curando muitas pessoas aí que achavam que estavam mortas, está curando muitas pessoas do coronavírus. Coronavírus ainda não é o que mata mais aqui no Brasil. O ano passado a gente teve 60 mil mortes de dengue. Agora morre mais o pobre. Não é? É verdade. O coronavírus está matando gente rica também. Aí a gente... Por isso toda essa publicação, essa empresa caindo em cima, todo esse pânico. A gente tem que se cuidar, tem que se cuidar. Claro. Mas a gente não pode tentar Deus. A gente tem que cuidar, usar as máscaras, fazer o que a saúde está mandando, a Secretaria de Saúde está mandando. Mas a gente não tem. Mas estão usando também por política. Estão fazendo só a misericórdia de Deus. É verdade. Mas a gente tem que pedir ao Senhor, se colocar diante da presença de Deus, orar e pedir misericórdia. O problema, Belchior, é que no Brasil tem gente morrendo já de fome. É, exatamente. Tem gente aqui no interior que já está... Famílias que estão passando necessidades. Porque não tem trabalho, não tem nada. Até os cachorros de rua estão morrendo na rua. E não tem nada funcionando. É complicado. Bom, para a gente não se estender, vamos orar. Amém. Né? Vamos agradecer Amém. a Deus. Foi uma bênção. Então, a né? esperança, como você disse, está no Senhor Jesus. A gente não pode... A gente tem que se fortificar nessas tribulações, que essas tribulações geram perseverança, que geram esperança, fé. Amém. E eu queria agradecer a tua oportunidade aí, o teu tempo, né? Agradecer a todos os nossos irmãos que estiveram aí conosco na primeira parte, né? Infelizmente caiu por causa do nosso tempo, nós complementamos aí. Eu queria pedir desculpa, de certa forma, né? Mas eu acredito que a gente vai sair dessa com certeza. Amém. Nós somos mais do que vitoriosos. Aquilo que eu falei no princípio, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Primeiro, porta não é arma,
porta não é arma, e a igreja do Senhor avança. Quem avança é a igreja do Senhor, não é o inferno. E ele não vai parar, ele não vai parar. Jesus, ele mandou 70 levar a mensagem de 2 em 2 para expulsar e curar os enfermos e expulsar demônios. E todos eles voltaram vitoriosos em nome de Jesus. Se alegraram e Jesus disse, eu vi Satanás caindo como um raio. Né? E ele diz, mas não se alegrem pela ação que vocês fizeram. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia! E é exatamente isso. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Glória a Né? Deus! Então, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque, como eu falei em Efésios, capítulo 1, versículo 3, né, que nós temos todas as bênçãos nas áreas celestiais em Cristo Jesus, né? Porque nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para que sejamos santos e perseverantes nele. Repreensíveis, exatamente. Então, que Deus possa estar nos abençoando. Eu queria te convidar a orar, tá? Para que a gente finalizasse isso aí, finalizasse essa live tão Meu boa. Jesus, tu és bom, Senhor. É tu verdade, és tudo para mim. Momento tão especial. Amém. Que nós tivemos aí. E eu queria, inclusive, já deixar uma deixa aí para semana que vem, terça-feira. Nesse mesmo horário, eu vou estar aí com o pastor Joel, né, de Alegrete, né, do Piauí. Tem um trabalho magnífico, muito bonito o trabalho que ele tem, juntamente com a sua esposa, com a Michele. E vocês que estiveram hoje com a gente, se vocês puderem me acompanhar no Instagram, porque assim que nós entrarmos na live, você vai receber uma mensagem, acompanhar o pastor Henrique, né? Eu queria encorajar você a estarmos aí divulgando, levando essa palavra de Deus, para que o evangelho possa ser pregado, para que nós possamos verdadeiramente fazer o ID, aquele ao qual Jesus determinou. Tá? Então, pastor, vou deixar você à vontade aí para orar e finalizar essa live. Eu também, eu não estava acostumado, mas meu pastor Léo me incentivou, minha esposa, de fazer alguns vídeos para a internet. E eu comecei a fazer alguns vídeos no YouTube. Uhum. Quem quiser, acesse lá, pastor José Henrique Marins, e assista lá no YouTube. Me acompanhe lá no meu canal. Amém? Maravilha. Então vamos lá. O Senhor vai... Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar dessa crise, porque a palavra diz que o choro durou a noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo fala. Amém. E a gente, como o pastor já disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Por isso a gente não pode desesperar. A gente vai ter que ter medo de alguma coisa, porque somos humanos. Mas a gente não vai ficar desesperado, porque a gente tem algo que é muito maior nesse mundo, que é o Senhor Jesus e o Deus onipotente que nos socorre. Amém. Deus Pai poderoso, abençoa a vida do pastor Belchior Marins e sua esposa Tatiana, seus filhos, seu ministério aí em Montreal, que continue abençoando vidas, trazendo vidas para Jesus, apresentando o Senhor Jesus como um Senhor e Salvador de todos. Abençoa, Senhor Deus, a minha igreja também, a Peniel aqui, meu pastor Léo e os outros pastores, demais pastores. Abençoa a minha casa, a casa de Belchior. Abençoa a casa daqueles que participaram hoje da live, que deram... Vai, Espírito Santo, na casa de cada um, abençoando, fortificando os corações, tirando todo o medo, colocando um espírito de autoridade, um espírito de amor, um espírito de compaixão pelas outras vidas, pelas pessoas, como Jesus se compadecia de todos. Ora, baixei candaraçúria. Oh Deus poderoso, vem com tua mão, Senhor, sobre todos nós, abençoando, nos levantando e nos ensinando a andar conforme a tua palavra, a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos hoje, nessa noite e sempre, e toda a igreja também espalhada na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Querido, finalizamos aqui, nesse momento aí tão especial,
né? Eu queria agradecer mais uma vez todos vocês que participaram aí conosco, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E, se Deus quiser, nós vamos continuar com essas lives, nós vamos entrar em contato com vários pastores, falando de temas relevantes, né? E queria convidar você a estar conosco aí. Minha cunhadinha aí, ó. Lucas é minha cunhada, Taina. É. Um beijão, Taina. Deus Você lembra abençoe de todos Taina? vocês. Sim, lembro sim. A Deus irmã de abençoe Ariane. todos vocês. Tá bom, querido. Então, que Deus te Juliana, ó. abençoe. Juliana Seviana. Minha Tá aí, priminha. nossa prima. Tá aí, Julie. Tá minha Fátima nora, a Campeiro da minha Renali, está aí igreja. também. A Renali é minha nora, ela está aí. Né? Essa é da Tivemos tua aí igreja? também, tivemos aí a igreja ILPN, estava presente aí também. Glória a Deus. Né? Pastor Léo também entrou. Vários pastores entraram e viram. Bênção. Meu irmão teve aí, Lisângela teve aí também presente. Amém. Né? A Tereza Pacheco é uma irmã nossa aqui, portuguesa. Com certeza estava assistindo aí com a irmã Eduarda. Bênção. Que Deus abençoe a todos vocês. E a gente vai um marcar beijo no outro dia para coração. fazer outra. Sim, vamos Amém? sim. Vamos marcar outra, em nome de Jesus. Qualquer dia estou aí, né? Se Deus quiser, vamos fazer aqui uma visita aqui, vamos trabalhar forte aqui, levando a palavra de Deus. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau.